Graça e paz para você que está me permitindo entrar na sua casa por meio das suas redes sociais. Não importa nem o dia e nem a hora. Muito obrigado porque você está me permitindo me comunicar com você, pregar a palavra para você, falar com você. Muito obrigado porque você me permite entrar na sua casa pelas suas redes sociais. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo aqui, a essa plataforma. E eu quero compartilhar com você hoje um texto muito conhecido, tá? Vá abrindo sua Bíblia em Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Super conhecido. É sobre o filho pródigo. Só que eu vou falar hoje, vou focar no filho que ficou. Não é muito comum a gente falar sobre ele não, mas ele tem algumas coisas que são interessantes nós compartilharmos aqui. Lucas 15, do 11 ao 32. Eu não vou ler todo o texto não, tá? Vou focar na parte do filho que ficou. Fica aqui até o final que tu vai gostar, tá bom? Eu quero aqui agora apresentar o roteiro para você. Vou falar um pouco sobre fake news, depois eu vou falar um pouco sobre o submundo gospel, vou falar um pouco sobre leitura e eu vou entrar com o texto. Na parte que diz respeito a fake news, vou trazer um texto bíblico como eu fiz na semana passada. Do mesmo jeito que eu fiz com relação ao submundo gospel na semana passada, hoje eu também vou trazer um texto bíblico para a nossa meditação. E vou falar um pouco sobre leitura e vou entrar com o texto. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Assim você me dá uma força para poder divulgar o meu trabalho nas redes sociais. Assim você me dá uma força para que o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, ele possa crescer. E quando você curte, comenta e compartilha, você me ajuda a fazer esse ministério crescer, a fazer a palavra de Deus ser pregada. Não é que eu queira aparecer, que o Senhor cresça, que eu diminua. Eu quero que a plataforma ela divulgue esse vídeo e leve a mensagem adiante, para que cada vez mais pessoas possam ter contato com a pregação da palavra de Deus, porque essa é a nossa missão. Dito isso, vem comigo. Vamos falar um pouquinho sobre fake news, tá? Combate às fake news. Eu quero aqui meditar num texto. Eu estou colocando todos os textos que eu encontrei na Bíblia sobre fake news aí nos comentários. Você tem visto toda semana. E eu estou falando agora, pregando um pouquinho, trazendo uma reflexão sobre cada um dos textos que eu coloquei ali. Levítico 19:16 é o segundo texto que está aí na relação aí nos comentários. Combata as fake news, é o cabeçalho, está nos comentários. O segundo texto é o que nós vamos meditar aqui. Levítico 19:16. Olha que palavra forte que está no texto. Não fique falando mal de todo mundo. Não faça acusações falsas. Eu sou o Senhor. Você prestou atenção na profundidade desse texto aqui? Acusações falsas, falando mal de todo mundo. Você prestou atenção no tamanho da gravidade disso que Deus colocou? E Moisés foi o canal que Deus usou para escrever para nós. O que é uma fake news? Muitas vezes a fake news ela faz acusações falsas. Além de divulgar desinformação, como a gente viu muitos exemplos, ela muitas vezes traz acusações falsas. Há algumas semanas atrás, eu falei daquela jovem, a Fabiane Maria de Jesus. Procura aí que você vai encontrar o vídeo. E procura também na internet
a história dela. Uma acusação falsa que fizeram contra ela e deu no que deu, ela foi linchada. Também falei algumas semanas atrás sobre o caso da escola de base em São Paulo. Também foi uma acusação falsa. Então, uma das características mais graves das fake news é a questão das acusações falsas. Olha o que é que Deus falou. Não fique falando mal de todo mundo. Não faça acusações falsas. Eu sou o Senhor. Perdão. Você prestou atenção, captou, entendeu a gravidade do que é? Então, quando você curte, comenta e compartilha fake news, você está cometendo, muitas vezes, até um crime, né? Muitas vezes você pode estar cometendo um crime. Você pode estar espalhando um crime. E pode ser enquadrado em alguns artigos do Código Penal, tá? Pesquisa aí o Código Penal que você vai ver lá. Tem denunciação caluniosa. Tem alguns artigos que falam e que se encaixam nessa questão das fake news, tá bom? Então, cuidado, hein? Sem falar de que aos olhos de Deus é pecado. Estou alertando a você direto. E como eu tenho dito sempre, estou tirando tua inocência e estou jogando a batata quente na tua mão. E uma última coisa, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Assim você está pregando essa palavra junto comigo. Você está fazendo a plataforma entender que esse vídeo é bom, é útil, é relevante e que mais pessoas podem ver. Então, Levítico 19:16, grava isso. Não fique falando mal de todo mundo. Não faça acusações falsas. Eu sou o Senhor, assim diz o Senhor. Dito isso aí sobre fake news, vem comigo. Fica aqui até o final, hein? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a fazer a plataforma entender que esse vídeo é bom, é útil, é importante, é relevante e que pode ser visto por mais e mais pessoas. Me ajuda a pregar essa palavra. Submundo Gospel agora. Aí nos comentários, no cabeçalho, está carnalidade / escândalos. O segundo texto que está aí é o que eu vou falar agora aqui. Lucas 17:1. Super conhecido. Jesus disse aos seus discípulos: sempre haverá coisas que levam as pessoas a tropeçar, mas ai daquele por meio de quem eles acontecerem. Os tropeços, os escândalos. Vou repetir, preste atenção. Jesus disse aos seus discípulos: sempre haverá coisas que levam as pessoas a tropeçar, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecerem. Você conhece naquela versão mais antiga. É normal que aconteçam escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Certo? Texto autoexplicativo. Jesus passa uma informação para nós muito séria, muito importante e bastante relevante. Por que acontecem os escândalos? Já temos falado várias vezes, existem inúmeras razões. Existem aqueles que estão entre os cristãos e que na verdade não são, se fazem de cristãos, mas não são o joio. Já temos uma mensagem aqui sobre esse assunto, sobre o trigo e o joio. Então, no final dos tempos, isso vai começar a aparecer, como nós já temos visto aparecer. Nós já temos visto máscaras caírem. Máscaras estão caindo. Então, o que é que acontece?
quando Jesus fala, ai daquele por quem os escândalos vierem, é porque essas pessoas que cometem esses erros tão graves que se tornam escândalos, essas pessoas muitas vezes elas são referência. Na verdade, cada um de nós como cristão é referência. Você que conhece a palavra, um servo de Deus, você é uma referência onde você está. Dentro da sua casa, no meio da sua família ampliada, família estendida, né? No seu trabalho, na faculdade, no colégio, na vizinhança, em todos os lugares. Eu e você somos referência. Então, quando fazemos algo que venha a trazer escândalo, isso é muito sério, é muito grave, porque há quem tropece e se desvie por causa do escândalo. Há quem tropece e se desvie por causa da nossa falha. Quantas pessoas se afastaram da igreja de 2022 para cá? Simplesmente se afastaram. Porque se escandalizaram, porque começaram a ver os púlpitos, os altares de muitas igrejas sendo tomados pela política. Deus sendo arrancado do altar e sendo colocado lá Baal, o bezerro de ouro, fazendo um gesto de arminha, dizendo que bandido bom é bandido morto. Pastores declarando ódio a quem não votasse no candidato dele. Tem vídeo aí, pastor falando que petista é inimigo dele. Como assim? Eu estaria indignado do mesmo jeito se eu visse algum pastor falando que bolsonarista é inimigo dele. A minha indignação seria a mesma, porque eu não sou partidário de ninguém. Sou partidário de Jesus. Minha indignação seria a mesma, porque eu creio no Evangelho de Jesus que pregou o amor. Jesus não pregou o ódio. E se tem cristão que prega o ódio, esse cristão tem que rever seus conceitos, esse cristão tem que rever seus valores, esse cristão tem que nascer de novo. Nascer de novo. Isso. Tem que nascer de novo. Quem ainda não nasceu, ainda não se converteu. Quantas pessoas saíram da igreja por causa dessas coisas? Chegavam lá, ao invés de ouvirem a palavra de Deus, ouviam mensagem de ódio aos adversários daquele candidato. Preste atenção. Na política, ou no futebol, em qualquer coisa da vida, quando há algum tipo de discordância, a discordância tem que se limitar ao campo das ideias, não pode ser levada para o lado pessoal. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus para todas as pessoas. É o que a Bíblia diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos orientados a levar o Evangelho a toda criatura. Toda. Não é para alguma. É para toda. Então, quantas pessoas se afastaram e desviaram após se escandalizarem com os falsos profetas? Os profetas de Baal. Aqueles que usaram o púlpito para declarar, profetizar que Bolsonaro seria reeleito, né? E não foi. O eleito foi o Lula. Então, quantos têm se afastado do Evangelho porque se escandalizaram por causa de um pastor que caiu em adultério, por causa de um pastor que simplesmente largou de pregar a palavra de Deus para pregar Bolsonaro, pregar ódio ao PT. Tem aí, fica falando palavrão, pregando ódio aos ministros do Supremo, especialmente ao Alexandre de Moraes. Quantos já se escandalizaram com esse pastor? Quantos já se escandalizaram com aqueles outros pastores que usam a Bíblia para arrancar dinheiro do povo, pregam heresias? Quantos já se escandalizaram por causa disso? Quantos já se escandalizaram com aquele cantor
que foi pego em adultério, com aquela cantora que foi pega em adultério, com aquela cantora que foi pega bebendo. Quantos se escandalizaram com tantas e tantas coisas. Então a mensagem de Jesus ela é bem clara no que diz respeito à questão dos escândalos. Vou repetir o texto. Jesus disse aos seus discípulos: sempre haverá coisas que levam as pessoas a tropeçar, mas ai daquele por meio de quem elas acontecerem. Jesus é bem duro aqui. Mesmo Jesus sendo pregador da graça, mesmo Jesus sendo o autor da graça, mesmo Jesus sendo aquele que manifestou o maior exemplo de amor, deu a própria vida por amor a nós, ele trouxe aqui uma palavra bem dura, é uma advertência bem sensível, e o meu desejo é que essa sensibilidade ela alcance o seu coração, que você entenda a importância de procurar andar com a sua vida em santidade, em retidão, para que você não seja causador de escândalos, e que você aprenda a ter misericórdia por aquele que se desviou por causa de um escândalo. Que é muito fácil a gente criticar aquela pessoa que de repente é mais fraca na fé, não conhece a palavra, ou foi encontrada em alguma vulnerabilidade espiritual e acabou desanimando, desistindo, se afastando e se desviando por causa de algum escândalo, por causa de alguém que escandalizou, que decepcionou. Não julga não. Não julga não. Tenha misericórdia. Lembra dessa pessoa em oração. Se for possível, ajuda essa pessoa a se colocar de pé. Porque a roda da vida muitas vezes ela gira. Então aquele que hoje está caído você ajuda a levantar, ele pode estender a mão, pode ficar pronto para um dia ele estender a mão dele para ajudar a levantar alguém, que pode até ser você. Eu citei aqui o trecho, essa palavra minha agora aqui é um trecho de uma música do Sérgio Lopes, só você procurar aí na internet. Então, já que eu citei a letra, eu tenho que dar crédito a quem escreveu. É um trecho de uma canção do Sérgio Lopes. Essa parte que eu falei agora aqui, bom? A mão que você hoje ajudar a levantar, ela pode aprender a levantar alguém, a amar alguém, pode até ser você. É exatamente o trecho da música do Sérgio Lopes. Então, vigia com relação aos escândalos. Não seja causador de escândalos, como nós falamos semana passada. Não se deixe escandalizar por quem causa escândalo. Peça a Deus que lhe blinde, para que você fique imune a se escandalizar com os escândalos alheios, e tenha misericórdia de quem caiu porque se escandalizou com alguém. Dito isso, vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a levar essa palavra adiante. Vamos falar um pouco sobre leitura. Eu quero fazer esse vídeo aqui sobre o meu livro, que vai ser o próximo a ser lançado. Cuide bem da sua carreira profissional. Eu peguei todas as etapas da carreira profissional da gente, desde a confecção do currículo para você buscar um emprego, capítulo inteiro sobre isso. Tem um capítulo falando sobre redes sociais. Ah, que redes sociais tem a ver com emprego? Muita coisa. Você não faz ideia. Consulta em redes sociais já faz parte do processo seletivo. Aguarda o livro, que você vai aprender muito mais sobre isso. Falo sobre entrevistas de emprego, como é que você vai se comportar numa entrevista. Eu falo sobre etiqueta corporativa, que é como você vai se comportar quando você já estiver trabalhando. O que você deve conversar no seu trabalho, o que não deve. Muito legal esse capítulo, tá bom? Apresentação pessoal, marketing pessoal,
eu falo sobre desemprego estrutural, para você aprender lá. E aí eu trago um paralelo, desemprego estrutural e planejamento de carreira, algo muito interessante, um capítulo. Tem um capítulo sobre o plano B. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre esse plano B. O que é isso? O que é o plano B? Vamos lá. Todos nós, ao longo da nossa vida profissional, precisamos ter um plano B. E o que é esse plano B? É você ter uma opção para você ter uma renda caso aconteça algum imprevisto. Que tipo de imprevisto você pergunta e eu respondo para você? Desemprego. Se você de repente, além daquele emprego que você tem alguma habilidade manual, tipo assim, você sabe consertar um carro, você sabe assentar um azulejo, você sabe consertar e trocar uma fiação elétrica, você sabe fazer doces, você sabe fazer salgados, você tem uma formação que permita você, por exemplo, dar aula em casa de reforço de alguma matéria. Vamos lá, você é formado em letras, você então pode dar aula de português. Se é formado em matemática, você pode dar aula de matemática, entendeu? Para ir quebrando um galho, coisa e tal. Estou dando aqui alguns exemplos, tem muito mais para dar. Então, essa é uma das coisas às quais eu me refiro, referente ao plano B. Mas eu quero aqui falar um pouco sobre algumas profissões específicas que são instáveis ou que têm prazo de validade. Exemplo, profissões instáveis. Ator, atriz, cantor, cantora. São profissões instáveis. Ora, a pessoa está trabalhando, ora não está. São instáveis. Profissões que têm prazo de validade. Atleta profissional, modelo. Atleta profissional, vou focar aqui no jogador de futebol. Deixa eu contar para você aqui, relembrar. Você certamente conhece a fábula da cigarra e da formiga. A cigarra passava o verão tocando violão, cantando, tal, desfrutando da vida, curtindo. Enquanto a formiga, ela se juntava com as outras formigas e trabalhava e guardava e poupava, pensando na adversidade, no inverno rigoroso, inverno que praticamente impede plantações e tal, aí a formiga não teria como se alimentar. Então no verão ela trabalhou, guardou o alimento, estocou em casa para no inverno ter alimentação. O inverno chegou, a cigarra passou o verão cantando, dançando, tocando e acabou morrendo de fome. Por quê? Ela não poupou. Essa é uma forma lúdica que muitos pais encontram para, desde pequenos, ensinarem os seus filhos a pensarem que a vida não é simplesmente cantar e dançar e tocar. A vida é muito mais profunda, muito mais importante e séria do que isso. É necessário planejamento. E isso implica em estudo, isso implica em uma preparação para todas as etapas da vida. Vamos lá. Então, vamos falar aqui das profissões que têm prazo de validade. Modelos e jogadores de futebol. Muitos desses profissionais vivem o dia de hoje. Estão trabalhando, estão ganhando e estão fazendo que nem a cigarra muitas vezes. Cantando, dançando, tocando, curtindo, tal e tal e tal e tal. Não estão se programando, poupando, se preparando para o fim da carreira. O fim da carreira de uma modelo, estourando os 40 anos, ela já não está mais modelando. Um jogador de futebol, estourando os 40 anos, ele já não está mais jogando. Pois bem, você tem modelos e jogadores de futebol que conseguem chegar no auge, pegar grandes contratos e arrebentarem, ganharem muito dinheiro.
mas esses estão no topo da pirâmide. A base da pirâmide é daqueles profissionais que não conseguiram chegar aqui, não conseguiram fazer grandes contratos. Aí entra o plano B. O que é o plano B? É estudar, é cursar a faculdade, é tua profissão. Para o fim da carreira. É se preparar desde o começo para o fim da carreira. Só que muitos não fazem isso. Aí quando chega o fim da carreira, não sabe o que fazer da vida. Aí muitas vezes, como não tem estudo, trabalham em subempregos e às vezes passam até necessidade. Tá cheio de história aí, né, sobre esses profissionais nas redes sociais. Mais grave ainda são aqueles que conseguem ganhar, conseguem chegar aqui no topo da pirâmide, mas vivem que nem a cigarra, cantando, dançando, tocando, não se preocupam com o dia de amanhã. Acabou a carreira, não pouparam, aí acabou o milho, acabou a pipoca. De repente você vê que tinham tudo e perderam tudo. Alguns ainda não se preocuparam, por exemplo, em comprar imóveis, se preocuparam muito em comprar carros e tal. Aí o dinheiro vai acabando, vai vendendo carro, vai vendendo carro, vai vendendo. Tem vídeo aí de jogador que teve 10 carros, mas não sei o que, e hoje está morando de aluguel, entendeu? Perdeu tudo, ficou pobre. Tem vários, tem vídeo aí, tem muito vídeo aí falando sobre esses profissionais. E vamos falar daqueles profissionais que têm uma carreira instável, que são aqueles que são atores, atrizes, cantores, cantoras. Eu vi certa vez uma entrevista do Paulo Cintura, que é aquele da escolinha do professor Raimundo, e ele falou algo muito sério nessa entrevista. Foi uma entrevista que ele deu para o Raul Gil. A entrevista está aí na internet. Num dado momento da entrevista, ele falou que no auge da escolinha, aqueles profissionais estavam lá ganhando dinheiro, ao invés de guardarem dinheiro, estavam gastando. Festa, mulherada, bebida, farra, droga, tal. Carro. Não se preocuparam em comprar uma casa, não se preocuparam em guardar um dinheiro, não se preocuparam em fazer um plano de previdência complementar, não se preocuparam com nada. E você pode ver os vídeos da escolinha, muitos atores ali já tinham uma certa idade. Então aquela oportunidade era praticamente a última da vida deles. Tanto que muitos morreram, né? A grande maioria daqueles profissionais daquela escolinha já faleceram. E o que é pior, muitos faleceram pobres, na miséria. Por quê? Gastaram ao invés de poupar, gastaram. Quando acabou a escolinha saiu do ar, ficaram pobres, na miséria. Porque não se preveniram. E certamente não tinham um grau de escolaridade que pudessem ter uma outra profissão, não pensaram em nada disso ao longo da vida. E muitos artistas, de uma forma geral, que não pensaram nisso ao longo da vida, não estudaram, não tiveram a profissão, não se prepararam, gastaram, curtiram, zoaram o plantão. Muitos atores estão vivendo hoje no retiro dos artistas. E graças a Deus, porque existe o retiro dos artistas para acolhê-los. Você vai lá, você vai ver atores famosos lá, que um dia foram famosos, perderam tudo, zoaram o plantão, não pouparam, não tiveram o plano B, não estudaram, não tiveram a profissão. Aí você vem para esse mesmo campo aí, de atores e atrizes, muitos deles, já até falei sobre isso, mas eu vou repetir aqui. E que pensaram nisso, estudaram e se preveniram, se garantiram. Você tem vários atores que têm formação, por exemplo, em psicologia. Posso citar o Mário Cardoso, a Lídia Bronde, a Suzy Camacho, Paulo Castelli. Você pode procurar na internet aí que você vai encontrar vídeos falando a respeito. A carreira de ator, de atriz entrou em declínio porque a idade chegou, aí muitos autores não escrevem papéis para pessoas de mais idade, coisa e tal. Alguns abriram mão da carreira porque quiseram, outros foi por falta de opção.
e parar de ser chamados. E, por exemplo, o Mário Cardoso ainda tem mais um detalhe. Ele aproveitou a voz dele, se especializou e ele é dublador. Então você vê vários filmes aí, a voz dele está lá. Então mesmo que você não veja ele atuando nas telinhas, ele, além de ter um diploma de psicólogo, ele ainda é dublador. E dentro dessa carreira da dublagem, você ainda tem outros atores também que foram famosos, apareceram muito em anos 80, 90. Você tem o Elcio Romar, você tem a Hélida Lastorina como exemplos. Pode procurar na internet que você vai encontrar essas informações. E por falar em dublador, eu vou acrescentar aqui uma outra profissão, que é locutor de rádio. Também é algo que é incerto. Muitas vezes a rádio ela acaba, ela é vendida, aí a nova programação, o novo dono chega, monta a nova programação, demite todo mundo, coisa e tal. Então há essa coisa aí. Então você vê muitos locutores de rádio que simplesmente sumiram, nunca mais ouvi falar deles. Só que tem alguns que você escuta a voz deles aí nas dublagens. Você tem o Malta Júnior da 93 FM, que além de ser locutor é dublador. Na novela Rebelde do SBT, ele é a voz do diretor da escola. É um dos exemplos de trabalho dele na dublagem. Você tem o Maurício Berger, que foi locutor da Nativa FM, fazia aquele programa Toque de Amor. Você encontra ele dublando aí. Quem vê o seriado Lei e Ordem, ele é a voz do detetive Finn Tutuola. As crianças que veem Peppa Pig, os pais que botam as crianças para verem Peppa Pig, ele é a voz do pai da Peppa Pig. São dois exemplos de trabalho dele. Você tem a Adriana Rimmer. Quem é da minha geração 50 mais vai lembrar dela, uma das primeiras locutoras de rádio FM, coisa e tal. Ela também é dubladora. Ela tem a voz dela em alguns filmes aí. Não tenho aqui um trabalho aqui dela, não. Mas você pode procurar na internet, você vai encontrar. Entendeu? Mas a voz dela está aí direto em vários trabalhos aí de dublagem. E ela também tem outra profissão. Ela é publicitária, ela tem uma empresa de publicidade, se não me falha a memória. Procura aí, como eu trago as informações, não trago aqui chutando como fake news. Te dou a dica para tu pesquisar, que tu vai encontrar tudo isso que eu estou falando. E um outro locutor de rádio, Marco Antônio Costa, que foi dublador, locutor da JB, e você escuta a voz dele aí direto em vários trabalhos de dublagem. No mesmo seriado Lei e Ordem, que eu falei ainda há pouco, ele é a voz do detetive Elliot Stabler. E no filme Titanic, famosíssimo, ele é a voz do noivo da Rose. O ator que fez o papel é o Billy Zane. Ele é a voz do dublador, a voz do noivo da Rose. São dois exemplos de trabalhos dele. Então, e além de tudo, ele não é médico, tá? Então, tô te falando aí, ó, plano B. E entre cantores, né? Você tem alguns cantores que se viram como compositores também. São compositores e cantores. Então, se de repente não conseguem mais cantar, podem ganhar dinheiro com as suas composições. Tem dois exemplos clássicos aí. O Zezé de Camargo, todo mundo está vendo aí os vídeos, a dificuldade imensa que ele está tendo para cantar, problema seríssimo nas cordas vocais. Só que ele é um dos compositores que mais ganha dinheiro de direitos autorais. Então, ele pode continuar se dedicando ali, fazendo composições. Você tem o José Augusto, que também teve problemas nas cordas vocais e é também um compositor de várias canções famosas. Olha, o José de Augusto, só com os direitos autorais da famosa Evidências, ele está garantido. E o Zezé de Camargo, só com os direitos autorais da famosa É o Amor, está garantido. Mas eles têm um trabalho grande, abrangente, em termos de composições. Você tem um Peninha, que na década de 70 chegou a cantar, mas ele tem um trabalho também como compositor. Só música sozinho,
que o Caetano Veloso gravou, Tim Maia, Sandra de Sá também. Só essa música deixou ele tranquilo, mas ele tem um trabalho abrangente com outras músicas. E você tem também cantores que têm outras profissões. Por exemplo, o Léo Jaime, quando o Rock Brasil deu uma caída, ele foi trabalhar como jornalista, que é a profissão dele. Então, fora muitos outros artistas que saíram do meio artístico e estão em outras áreas que não tem nada a ver. Entendeu? Foram para outras áreas. Você pode pesquisar que você vai encontrar. Então é sobre isso. Esse é um dos capítulos. Então eu quero que você preste muita atenção. Eu tenho muitas informações legais dentro desse livro. Cuide bem da sua carreira profissional. Vai ser o meu próximo lançamento. Eu espero que no segundo semestre, no máximo, eu consiga colocar o livro aqui, tá? Pronto para você poder adquirir. A gente sabe que produção de livro no Brasil não é fácil, principalmente para quem é independente como eu. Quem é o autor que tem uma editora tradicional produzindo ele, publicando ele, o autor só se preocupa em escrever. Mas um autor independente, ele tem que escrever, ele tem que juntar dinheiro para ele poder mandar diagramar o livro, fazer capa, tem que adquirir ISBN, ficha catalográfica e procurar ver onde é que vai imprimir, coisa e tal, e onde vai publicar, as plataformas que vai publicar. Então, isso demanda tempo e dinheiro, tá? Então, estou procurando aqui fazer de tudo para que no segundo semestre consiga colocar esse livro aí para você. No máximo no segundo semestre. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Porque independentemente de questões religiosas, a carreira profissional ela tem que ser cuidada. Você conhece a palavra de Deus, você não pode simplesmente achar que Deus vai pegar o seu currículo pobrinho e botar você numa empresa de alto nível. Você tem que se preparar e fazer a sua parte. Faça a sua parte, que eu te ajudarei. O Senhor disse isso, está na Bíblia. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E quando Deus vê que nós estamos fazendo a nossa parte, Ele entra lá e faz a parte dele. Amém? Vem comigo. Vamos para o texto agora. Lucas 15, do 11 ao 32. Escolha não ser como o filho que ficou. Escolha não ser como o filho que ficou. Tá? Você já conhece sobre a parábola do filho pródigo, mas eu não vou ler todo o texto não. Tá? Eu vou focar na parte do filho que ficou. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Assim você me ajuda a levar esse evangelho adiante, assim você me ajuda a pregar essa palavra, assim você me ajuda a fazer a plataforma reconhecer que esse vídeo é bom, que esse vídeo é útil, que esse vídeo pode ser visto por mais e mais pessoas. Então vamos lá, Lucas 15, do 11 ao 32. Então nós começamos o texto falando, que o pai tinha lá 2 filhos e o mais novo resolveu sair de casa para viver a vida dele. Então o filho mais novo foi lá, pediu ao pai para antecipar a herança dele, coisa que ele não tinha direito, e só teria direito após a morte do pai, exatamente como no Brasil. Os filhos só têm direito a qualquer coisa dos pais após a morte dos pais. E não adianta o filho ficar secando o pai não, porque só Deus sabe a ordem que a coisa vai acontecer. Então às vezes esse filho vai antes do pai, a senha do filho chega antes da senha do pai, e esse filho nem desfruta da herança. Então esse filho pródigo antecipou aí a herança dele e saiu, foi viver a vida dele, uma vida de pecado, de iniquidade, zoou o plantão, como a gente conhece a história, até o ponto de chegar e parar lá num lugar lá, numa casa lá, num sítio de alguém, de um homem que deixou ele lá, dormindo lá junto com os porcos lá, e não recebia nada para comer, e ele queria disputar
a comida dos porcos, porque ninguém dava nada para ele. Aí ele decidiu voltar para a casa de seu pai. Todo mundo conhece a história. Até aí, tudo bem. Então ele chegou na casa de seu pai, pediu perdão. Tá, vamos lá. Agora eu quero chegar aqui. O pai deu a ordem para matar o bezerro cevado, para fazer a festança, para comemorar a chegada do filho pródigo, aquele que estava por aí, perdido, zoando o plantão. Aí vamos chegar aqui no verso no qual nós já falamos, nós vamos entrar aqui para falar do filho mais novo, do filho que ficou, melhor dizendo. Então vamos lá. Verso 25. Mas o filho mais velho estava nos campos, trabalhando. Quando ele olhava para casa, mas o filho mais velho estava nos campos, trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu: o seu irmão voltou. Contou ele. E o seu pai matou o novilho gordo, ou bezerro cevado, como está em outras traduções, e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele respondeu ao pai: estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E durante todo esse tempo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho gordo. Aí o pai respondeu: olha, meu filho, disse-lhe o pai, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Porém, é justo comemorarmos
pois ele é o teu irmão. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Que Deus possa abençoar essa leitura e que ela possa fazer eco nos nossos corações, fazer morada nos nossos corações. Vamos então pensar durante esses minutos aqui. O filho que ficou, quem é ele? Nós vemos que ele é um homem trabalhador. Nós vemos que é um homem que se interessou desde cedo em trabalhar junto com o pai. O filho pródigo não. O filho pródigo desde cedo estava de olho na vida da cidade. Ele se enquadra até na questão do plano B também, que ele nunca teve. Foi para a cidade sem se preparar profissionalmente para trabalhar na cidade, deu no que deu. Mas vem aqui para o filho que ficou. O filho que ficou, ele se especializou naquela profissão ali de fazendeiro, tal, de cuidar dos negócios do pai ali. Entendeu? Então ele se especializou naquilo. Aquela era a praia dele. Ele dominava aquilo ali. Então a gente vê que ele é um homem trabalhador. A gente vê que ele é um homem que procurava obedecer às ordens de seu pai. Tanto que o pai não o refutou quando ele falou isso. Se não fosse assim, o pai teria discordado dele. Pô, peraí, tu também já deu um bocado de mancada, o pai já teria falado. Então nós vemos que o filho pródigo, ele tem esse lado bom. Mas percebemos que esse filho que ficou, ele mostrou algo ruim, assim, talvez movido pela inveja, talvez movido pela raiva, talvez movido pela falta de empatia, pela falta de misericórdia, enfim. Mas ele ficou irado, como nós lemos o texto aqui, quando ele viu a festa que o pai dele fez para comemorar a volta do filho pródigo, do seu irmão. Por que ele ficou irado? Certamente porque ele viu o sofrimento do pai quando viu aquele filho ir embora, pedindo dinheiro que não era dele, que na verdade só teria direito caso o pai morresse antes dele. Então ele meio que, entre aspas, matou o pai em vida e não fez nada de bom com aquele dinheiro, como esse mesmo rapaz aqui, o filho que ficou, falou: poxa pai, esse teu filho gastou teu dinheiro com prostitutas e o senhor está comemorando. Então nós vemos que esse filho mostrou algo assim um rancor muito grande. E isso nós podemos aplicar para o dia de hoje, que é o que nós vemos muitas vezes, quando dentro da casa de Deus alguém se afasta, e a gente vê infelizmente alguns irmãos que não têm empatia, misericórdia nenhuma, ficam incomodados quando aquela pessoa que se afastou volta, e quando volta, ainda volta ganhando oportunidade, ganhando cargo, coisa e tal. Como se aquela pessoa tivesse que ficar de canto. Ah, tu voltou, mas fica aí. Tu voltou, mas tu não tem que estar na frente de nada, não. Só que não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Então, esse ensino de Jesus, quando ele fala sobre o filho que ficou, ele também nos ensina que nós não devemos guardar rancor por causa de alguém que fez algo que nos desagradou. Que o filho pródigo certamente desagradou seu irmão. Primeiro porque não trabalhava na fazenda. Não trabalhava na fazenda. Se trabalhasse, o pai dele teria dito a ele antes dele sair: cara, você está indo embora, você vai fazer uma falta do caramba aqui, só vamos ficar eu e seu irmão. Mas se o pai não fez esse comentário, é porque nós podemos garantir que esse filho pródigo não trabalhava, só queria saber de zoar o plantão, de curtir. Então esse filho que ficou, ele já devia ter aquele rancor ali. Então nós aprendemos que não é certo a gente ficar guardando rancor de ninguém por causa dessa pessoa ter feito algo que aparentemente nos desagradou, ou que realmente possa ter nos desagradado.
Precisamos aqui aprender a desapegar desse rancor, que não faz bem. Então esse filho que ficou, ele não quis saber de comemorar pela volta do seu irmão. Ele não teve aquele amor, aquela empatia de reconhecer que o seu irmão reconheceu o seu erro, pediu perdão ao seu pai e pediu uma nova chance. E esse é o ensino que nós temos que trazer para aqui, para essa mensagem, para aplicarmos na nossa vida. Se uma pessoa erra e nos pede, vamos lá, a família. Um filho erra com o pai e com a mãe. Esse filho pede uma chance, o pai e a mãe devem dar. Não é simplesmente pegar e botar para fora, some daqui. Não, essa chance tem que ser dada para que essa pessoa possa mostrar o seu arrependimento. Relacionamento conjugal, relacionamento entre irmãos, na igreja, essa pessoa tem direito a ter uma chance. E foi o que esse filho pródigo fez, ele pediu uma nova chance. E aqui o filho que ficou, ele podemos dizer que ele meio que se recusou a dar ao seu irmão a chance de mostrar que mudou com os próprios erros. Ele se recusou a dar a esse irmão dele a chance desse irmão mostrar que ele se arrependeu das bobagens que fez, de ter gasto a parte dele na herança com prostitutas e tal. Então ele se recusou. Vamos ver aqui, vamos conferir novamente aqui. Olha a mágoa dele. A gente começa pelo verso 25, né? Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música das danças. Então aqui ele não estava entendendo. Ele estava nos campos trabalhando enquanto o pai dele estava recebendo seu irmão arrependido. O seu irmão que pediu uma nova chance. E como ele não estava sabendo de nada, ele perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E o servo contou. Seu irmão voltou, contou ele. E o seu pai matou um novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. Olha as duas informações que o servo passou para o filho que ficou. Ó, teu irmão voltou vivo e com saúde. Aqui ele já deveria ter se alegrado. Poxa, meu irmão fez besteira lá fora, mas pelo menos voltou vivo, voltou com saúde. E agradecer a Deus. Mas aqui nos mostra que o filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele. O pai percebeu que aquele filho mais velho estava movido daquele sentimento de rancor, de raiva, de chateação, aquela falta de empatia, não conseguiu captar o momento sublime da volta do seu irmão para casa. Seu irmão que fez bobagem, pegou, não estou passando a mão na cabeça do filho pródigo não, fez bobagem, entre aspas, matou o pai em vida para pegar a parte que, entre aspas, lhe cabia, e zoou o plantão lá fora, gastou tudo com prostituta, com bebida, e voltou para casa zerado. Então esse filho pródigo, quando voltou para casa, ele pediu ao pai uma oportunidade. Então esse filho que ficou não teve essa empatia, movido pelo rancor, pela raiva, talvez até pelo sentimento dele ter visto o pai dele chateado com o que aconteceu. Então vamos lá. Agora o pai dele mostrou a capacidade de perdão. Olha o que o pai falou. Porém ele, o pai respondeu, porém ele, o filho, respondeu ao pai: estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. Olha a raiva dele aqui. Ele já estava até falando bobagem também, trabalhando como escravo. O pai dele nunca escravizou ele. Certamente o pai dele era um homem bom.
Ele trabalhava, ele estava ajudando ao pai dele a produzir riquezas, e ele também estava, de certa forma, desfrutando das riquezas do pai. Comia do bom, do melhor, dentro de casa, coisa e tal. Certamente ele recebia algum ordenado para fazer alguma coisa. O fato de ele estar ali trabalhando, o próprio pai dele fala aqui, ó, olha o que o pai dele vai falar. Preste atenção. Ouve aqui. O filho ainda está falando, né? Trabalhou, usando todo como escravo. Nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Tá. Um filho obedecer o pai e mãe, ele está fazendo mais do que a obrigação dele. Então aqui ele estava meio que tão chateado, que estava exaltando as qualidades dele. Ok, estava mostrando que ele nunca deixou de obedecer. Mas isso aí o filho tem que obedecer ao pai. Está fazendo mais do que a obrigação. E durante todo esse tempo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Talvez porque ele não tivesse pedido. Então aqui ele já está tão movido pela raiva que sai falando. Pela bondade que o pai dele está demonstrando aqui, recebendo o irmão dele, se o pai dele fosse uma pessoa ruim, ele não receberia aquele filho de volta. Então nós podemos garantir aqui que esse pai, se esse filho tivesse pedido, poxa pai, deixa eu matar aqui um cabrito para festejar com meus amigos, o pai certamente permitiria. O pai não negaria. Aí olha a resposta do pai. Mas ainda assim o filho ainda continua, olha. Mas quando volta esse teu filho, depois de gastar o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho gordo. Aí o pai entra com a resposta, ó. Olha, meu filho, disse-lhe o pai, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. O pai reconheceu que o filho, aquele filho, o filho que ficou, estava sempre ali com ele. O pai honrou aquele filho, deu valor àquele filho. Eu sei que você está sempre aqui comigo. Eu tenho visto que você está sempre aqui comigo, que você trabalha o tempo todo aqui. E o pai ainda fez questão de frisar, tudo que é meu é teu, tudo que eu tenho é teu. Então o pai nunca se privou de dar um novilho gordo ou mesmo um cabrito para aquele filho que ficou celebrar com os amigos dele, caso ele pedisse. Aí o pai enfatizou aqui, ó, o último verso, 32. Porém é justo comemorarmos, pois ele é o teu irmão. Então o pai fez questão de lembrar, ele é o teu irmão, cara. Ele estava morto. A vida que ele vivia lá fora, ele poderia até ter sido morto mesmo, ter passado pela morte física mesmo. Aqui o pai se referia à morte espiritual. Estava morto, estava perdido lá fora. Estava com a vida dele toda estragada. E voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Então esse pai fez questão de enfatizar para esse filho que ficou que era importante ele abrir a guarda, não ficar com a guarda tão fechada. Era importante para esse filho que ficou deixar de lado qualquer raiva, qualquer mágoa, qualquer rancor. O pai nem chegou a censurá-lo, não. Você não vê o pai dizendo, pô, você está errado, você não pode agir assim. O pai fez questão de mostrar para ele, pô, cara, o teu irmão estava morto. Ele voltou à vida, reviveu, estava perdido, foi achado. Ele estava dizendo, pô, teu irmão reconhece as burradas que fez, reconhece as besteiras que fez. Ele está pedindo uma nova chance. E esse pai reconheceu as qualidades desse filho que ficou. Cara, eu sei que você está aqui comigo esse tempo todo, eu sei disso. Eu estou vendo, eu estou te acompanhando. E tudo que eu tenho é teu.
O pai fez questão de mostrar para ele que ele o amava também. E para fechar essa mensagem, eu quero dizer para você que Deus, que você sabe muito bem que nessa parábola a representação do pai é a do próprio Deus. Ele ama tanto aquela pessoa que nasceu e cresceu num berço cristão, que nunca saiu da igreja, nunca foi zoar o plantão lá no mundo, que no caso é o filho que ficou, vamos fazer essa analogia aqui. O pai ama tanto a esse quanto aquele que foi criado dentro do evangelho, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas saiu, foi zoar o plantão, foi dar uma voltinha pelo mundo e zoou o plantão e voltou. E também aquele que nunca foi criado dentro de um lar cristão, dentro de uma igreja, e que veio se converter em adolescente, jovem ou mesmo adulto. Deus ama a todos da mesma forma. Deus não faz distinção entre nenhum desses tipos de crente que temos dentro da igreja. Crente que sempre foi crente, desde que nasceu, crente que nasceu dentro da igreja, desviou e depois voltou, crente que foi criado em outras culturas, outras religiões, sem religião, que se converteu depois. Então Deus, Ele ama a todos, sem distinção. Deus ama a todos sem distinção. E é esse o ensino que essa parábola nos traz também. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração. Que Deus possa abençoar a sua palavra e que ela possa se fazer viva, presente, real e eficaz nas nossas vidas, nos nossos corações. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado porque você me deu o privilégio de entrar na sua casa por meio das suas redes sociais para pregar essa palavra para você. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Não se esqueça de me seguir e de me acompanhar. Não se esqueça de se inscrever aqui. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.